Bem, só para relembrar alguma coisinha do capítulo 11, que não deu tempo de falar na introdução, Deus ficou irado contra Salomão, que adorava outros deuses, uma coisa absurda. O profeta Aías, no capítulo anterior, né, vai e busca Jeroboão e faz a própria promessa de Deus: se você for fiel, se você estará sempre aí apoiando, você será o novo rei de Israel. Então, dentro desse contexto, aparece agora o capítulo seguinte. No anterior ainda, Salomão morre, foi o último capítulo dele, né, em vida. Roboão, seu filho, reina em seu lugar. Deus não tira uma parte, ele divide agora os reinos, não é? Ele não tira a parte que ele prometeu a Davi, ele não tiraria o reino de Salomão, mas tiraria o reino da sequência familiar do seu filho, e agora um novo rei aparece. Então, Roboão, que começa a reinar nas duas regiões, tanto Israel como Judá, que vão se dividir, né, em todo Israel, ele recebe a visita dos mais importantes aqui, dos anciãos, e o povo veio até ele para pedir clemência, para pedir tranquilidade, para que o povo fosse melhor tratado. Como Salomão agora estava cuidando de outros deuses, né? Estava adorando outros deuses, você pode imaginar isso, um homem fez uma oração tão linda, ele teve uma queda e depois teve também o seu arrependimento, mas foram buscar de Roboão ou Reoboão, tem algumas versões que trazem Reoboão. Então, tendo Reoboão, filho de Nebate, Jeroboão, né, ouvido que Salomão tinha morrido, ele foi para o Egito. Ele estava no Egito e estava já, como foi prometido ser o rei, já estava pronto para voltar. Bom, o verso 4 diz que o povo que buscou, a congregação de Israel que buscou a Roboão, agora então o filho de Samuel, o filho de Salomão, verso 4 diz assim: teu pai fez pesado o nosso fardo. Agora, pois alivia tu a dura servidão do teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. Quer dizer, todo o povo de Israel, congregação de Israel, estava dizendo isso: dá uma aliviada que nós vamos servir você, como nação toda, todo Israel, sem divisão, entende? Então, neste momento, Roboão foi colocado à prova. O povo pede alguma coisa e queria que ele aliviasse o fardo. É muito interessante, né? Ouvir as necessidades das pessoas. Geralmente, nós não temos tempo para ouvir as necessidades das pessoas. A gente não quer nem saber da necessidade das pessoas. Uma coisa simples: está no trânsito, está numa faixa, está andando na faixa mais rápida, não é? Alguém da faixa secundária está aumentando a velocidade e está entrando nessa sua faixa mais rápida, uma avenida, não é? A terceira pista, ele vem do meio. A tendência de uma boa parte das pessoas é acelerar o carro e não deixar aquele que quer entrar nessa faixa entrar. Ele tem velocidade para entrar, já está aumentando a velocidade, você está na via mais expressa, mas ele tem mais velocidade, dando seta para entrar, o que você faz? Você acelera e não deixa ele entrar. Aqui não. Você não ouve as necessidades das pessoas, isso é uma coisa muito simples. Isso é um trânsito, é uma guerra. Não, não é uma guerra. É o fair play, né, do futebol, né, ser gentil. Deu um encontro duro, não, vai lá, levanta o indivíduo, né? A bola foi parada porque alguém caiu no campo e está com você, você chuta fora para a pessoa poder ser atendida. Isso é um fair play. Nós precisamos mais desse fair play na vida, precisamos mais disso. Mas não damos a mínima para as pessoas e suas necessidades. Chega lá o marido em casa, cansado do trabalho, e encontra uma esposa cansada do trabalho, porque ela não ficou deitada o dia todo, pelo menos não deveria ficar, né? Mas teve lá suas atividades em casa, filhos para cuidar, às vezes trabalha fora, né? E ele fica esperando que ela faça tudo. E ela tem lá suas reclamações, quer falar o seu dia, ele não quer ouvir, porque ele teve o seu dia agitado.
que eu me importo com a vida dessa pessoa que está morando comigo, que eu decidi amá-la, honrá-la, protegê-la na saúde, na doença, na tristeza, na alegria, na riqueza, na pobreza? Você tomou uma decisão, um compromisso de fazer essa pessoa feliz, não é? De trabalhar para que ela fosse feliz. Você não espera que o seu cônjuge seja feliz e vai lhe fazer feliz, assim, espontaneamente. Não, isso é uma construção, não é? Ouvir é importante. Ouvir um filho, ouvir uma criança que quer contar uma coisa para você, nós não temos paciência para isso. Por quê? Estamos cheios de nós mesmos, nos bastamos, não precisamos dos outros e não nos interessamos. Olha, Reoboão, ou Roboão aqui, vamos chamá-lo de Roboão, que é a minha versão, por aqui, ele foi tomar conselho com os homens mais idosos que estiveram na presença de Salomão. E o que eles disseram? Verso 7. Se hoje te tornares servo deste povo e o servires, e atendendo falares boas palavras, eles se farão teus servos para sempre. Ora, eles estão pedindo para você dar uma aliviada, alivia. Porque teu pai teve lá os problemas, né? Colocou todo mundo com trabalhos forçados por aí. Então dá uma aliviada que esse povo vai ser teu servo para sempre. O que fez? Porém, verso, porém, olha o porém aqui. O porém é complicado na Bíblia, né? Porém, né? Eu mostro isso, porém, e o verso 8, com esse porém aqui. Porém, ele desprezou o conselho dos anciãos, que os anciãos lhe tinham dado, e tomou conselho com os jovens que haviam crescido com ele e o serviam. Que triste, Roboão. Você tinha a faca e o queijo nas mãos, né, podemos dizer assim, mas você foi tomar o conselho dos jovens. Os idosos que serviram o pai, que viram a decadência do pai, e que sabiam que se ele ouvisse o povo também o ouviria, o serviria, eles disseram, ouça o povo, alivia. Mas os seus amigos jovens disseram o quê? Alivia nada, amigo. Mostra moral aí. Né? Mostra porque você é rei. Diga, não. Se meu pai, o dedo do meu pai era fininho, né, como diz aqui, né? Meu dedo mindinho é mais grosso do que os lombos do meu pai. Eu vou colocar peso em cima de vocês. Isso está aqui no verso 10, né? E os jovens que haviam crescido com ele disseram, assim falarás ao povo, teu pai fez pesado nosso fardo, mas tu alivia-o de sobre nós, assim lhe falarás, meu dedo mindinho é mais forte que as costas do meu pai. Você não vai ter conversa, mostre aí a sua posição. Assim que se meu pai vos impôs, verso 11 agora, jugo pesado, eu porém, vou-lo aumentarei, meu pai vos castigou com açoites, porém é o porém aqui, né? Negativo, porém eu vos castigarei com escorpiões. Vocês estão pensando que estão lidando com quem? Não é? Eu sou o rei, eu faço o que eu quero, não, amigo. Deus te colocou aí para você servir. Há pessoas que não entendem a sua função. Há chefes, gerentes, diretores, não é? CEOs, né? E que acham que são deuses. É o que se chama de síndrome de Deus, né? Juízes, advogados, professores, pastores, padres, não é? Rabinos, se acham deuses. Tem a palavra final, maridos, esposas, filhos, são deuses. Todo mundo tem que me servir. Você está falando com quem? Eu tenho personalidade, eu sei o que eu quero. Puxa, Salomão, num outro momento da sua vida lá, um momento bom, disse, eu sou um menino, Senhor, me ajuda. Eu tenho que saber o que falar, eu tenho que saber o que é certo e errado, me ajuda. Essa é uma atitude humilde, mas a maioria das pessoas hoje não quer ter essa atitude. Por quê? Chamam essa atitude de fraqueza. Fraqueza. Os idosos sabiam que se ele fosse fraco ali, se ele perdesse, ele ia ganhar. Os mais novos não. Mostra logo que você é forte. Desce o sarrafo nesse povo, para que esse povo já entenda que você é o rei. Não precisamos fazer isso. Se eu preciso toda hora dizer para minha esposa, eu sou o marido aqui, hein? Eu sou o chefe da casa. Eu não sou chefe de nada. Se toda hora o seu patrão tem que dizer assim, ó, quem manda aqui sou eu, já perdeu. Se eu tenho que dizer que eu mando e você tem que me obedecer, eu já perdi. Já perdi a oportunidade de ser amado pelos que me servem. Não é? A gente precisa ser amado, né, pelos liderados.
Lógico que você tem que tomar decisões, tem que fazer um monte de coisa, mas tem que ser amado. Você só muda uma pessoa através do amor, não tem outro jeito. Não creia naquela frase que diz, se não vem pelo amor, vem pela dor. Isso não é bíblico, isso não existe, não está no coração de Deus e não deveria estar no seu coração. Porque se não vem pelo amor, Deus dá um castigo, vem. Não. Amor é essa disposição que desperta em você o melhor. Haja desta forma. Não é? Bom, ele infelizmente perdeu. O verso seguinte diz assim, veio pois Jeroboão, agora o outro que estava lá com Císera no Egito, estava se escondendo, porque Salomão foi atrás dele para matá-lo, lembram-se, né, que nós vimos nos capítulos anteriores. Então Jeroboão, pois, e todo o povo ao terceiro dia, foi a Roboão, porque Roboão disse assim, me dá 3 dias, eu quero a resposta de vocês. Voltem a mim no terceiro dia. Mas Jeroboão apareceu. E já estava por ali. O que tinha acontecido? O profeta tinha dito que ele seria o próximo rei. E ele estava aguardando isso. Ele seria o próximo rei. E ele veio com o povo. No terceiro dia ele foi com o povo, né? Conforme diz aí o verso 12. Bom, ele deu a resposta para o povo, a resposta que o povo não queria. Meu pai fez pesado o vosso fardo, porém eu agravarei. Meu pai castigou com açoites e eu com escorpiões. O verso 15 diz que o rei, pois, não deu ouvidos ao povo. A gente tem que ouvir as necessidades das pessoas, já falei, porque este acontecimento vinha do Senhor para confirmar a palavra que o Senhor tinha dito a Aías, que era o profeta, que o rei seria Jeroboão. Roboão já era o rei. E ele podia ter unificado, mas Deus já sabia que ele não tinha condições de ser esse rei que Davi foi, por exemplo, que o seguiu. E agora, depois do terceiro dia, Jeroboão vem, todo o povo vem, e o povo vai desolado embora. E diz assim, que parte temos nós com Davi? Não temos parte nenhuma com Davi. Se Davi, através de você, não nos ouve, verso 16, né? Não há para nós herança no filho de Jessé, as nossas tendas, ó Israel, cuida agora da tua casa, ó Davi. Então Israel foi embora para suas tendas. Aí houve a divisão. Israel vai embora, o nosso Roboão chama Adorão, que era um dos superintendentes dos trabalhos forçados. Então o povo estava sendo forçado, foi buscar a mão de obra barata, não é? E ele foi por todo Israel, e todo Israel apedrejou e ele morreu. E Roboão conseguiu tomar o seu carro e fugir para Jerusalém. Era ali que ele ia ficar. Ele ia dirigir o povo dali. Assim Israel se mantém rebelado contra a casa de Davi até o dia de hoje, quando foi escrito. E houve a separação, tendo ouvido todo Israel que Jeroboão tinha voltado do Egito, verso 20, mandaram chamá-lo para a congregação e o fizeram rei sobre todo Israel. Aquela parte de cima, você vai ver agora uma imagem, um mapa, que mostra justamente isso. Todo Israel sendo dividido, né? Israel e Judá na parte de baixo. Na parte de baixo, Judá praticamente ficou igual ao que era quando eles entraram na terra de Canaã. Bom, Deus proíbe então Roboão agora, a partir do verso 21, que arrumou 180 mil homens preparados para a guerra, para retomar o seu reino. Isso não iria acontecer. Deus mandou o profeta Semaías, esse profeta apareceria algumas vezes ainda aqui, e este profeta diz, Deus me mandou dizer o seguinte, verso 24, não subirei nem pelejareis contra vossos irmãos, filhos de Israel. Cada um volte para sua casa, 180 mil, porque eu é que fiz isso, E obedecendo eles a palavra do Senhor, voltaram para casa. Aí, pronto. Lembram-se que Jeroboão recebeu a bênção de Aías, do profeta, e disse, olha, se você andar nos meus caminhos, eu vou estar com você. Olha o que acontece. Ele subiu para Samaria, que seria a sede depois, né? Ele ficou em Siquém, mas a sede seria em Samaria, desse reino do norte, vamos dizer assim, de Judá. E ele pensou assim, se esse povo começar a querer adorar agora, porque o templo de Salomão vai estar lá embaixo, eles vão querer descer para adorar, eles vão querer me largar aqui. Então eu vou fazer 2 lugares aqui. E ele fez em Betel e em Dan, colocou lá dois ídolos, você vai ver uma imagem agora aqui que o nosso editor vai colocar para você,
2 bezerros de ouro que ele fez. Vocês não precisam subir mais para lá. Destituiu o sacerdócio e disse: agora vamos ter um novo sacerdócio aqui. Mudou a data de celebração para um dia qualquer lá, né? O verso 33, o 15º dia do 8º mês, que não tinha nada a ver com nada, mudou sob bel prazer. E ali eles não desciam mais e queimavam incenso para estes animais ali, para esses bois de ouro aqui em Betel e em Belém. Já começou mal, já começou tomando uma péssima decisão aqui, que infelizmente, que coisa tremenda. Jeroboão mal começou e já dividiu essa questão da adoração, e o templo ficou só lá embaixo. Eu gostaria de orar com você agora e pedir a Deus que possamos ter esta mente clara, não é? Esta mente tranquila, que possamos ouvir os mais velhos, ouvir a palavra de Deus, aqueles que são servos de Deus, que possamos ouvir mais do que falar. Temos 2 ouvidos e uma boca, você já sabe a proporção que deve usá-los. Vamos orar. Pai bondoso, pedimos a Tua bênção para cada um dos nossos queridos, nossas queridas, que estão conosco todos os dias pelo YouTube, pela TV Novo Tempo. Que o Senhor possa mostrar a cada um o objetivo da vida, o desejo de terem o Senhor, dar-lhes o desejo de terem o Senhor no coração. Que possamos ser Jesus para as pessoas, ouvindo-as, amando-as, sendo misericordiosos, estendendo a nossa mão. E que este exemplo possa comover corações de pessoas que vão desejar ser também Jesus. Dá-nos esta bênção em nome dele. Amém.